Queridos irmãos e irmãs, nós celebramos hoje a comemoração dos fiéis defuntos. As nossas celebrações, elas têm algumas nomenclaturas, né? Nós temos missas chamadas as missas feriais. Ferial quer dizer uma missa de semana, segunda-feira, terça-feira, a missa ferial. Nós temos as missas de memória, que apenas a gente lembra o nome do santo que está sendo celebrado naquele dia. Nós temos as memórias facultativas, que são obrigatórias, né, para a gente celebrar. Nós temos as festas, que são dias especiais, como por exemplo a celebração dos apóstolos, ou domingo, todo domingo é dia de festa. E nós temos também as solenidades, como no próximo domingo a gente vai celebrar a solenidade de todos os santos. E temos uma missa especial, que é chamada apenas de comemoração. É a que nós estamos celebrando hoje. Comemoramos os fiéis defuntos. Comemoramos o quê? Comemoramos já aqueles que estão salvos, que já estão no processo de purificação para entrar no céu. Só para a gente entender mais ou menos assim um pouco as coisas. Primeiro, para que uma alma seja feita, seja criada, ela já passou por um processo de seleção. Quando você é fecundado no ventre da sua mãe, poderiam ter nascido várias outras pessoas, mas Deus escolheu você. O fato de você nascer já é a prova do amor de Deus. Ele te deu a oportunidade de viver. É por isso que é um absurdo quando uma pessoa se suicida, porque você já negou completamente o dom que Deus lhe deu, a vida, o dom mais precioso que você tem. Então, quando você foi escolhido para nascer, já foi um presente do amor de Deus. A gente vem para este mundo, e neste mundo nós temos um tempo determinado por Deus. O tempo para exercermos a nossa liberdade. Alguns vão morrer ainda quando crianças, outros quando jovens, outros quando adultos, outros quando idosos, outros de doenças terríveis, outros de acidentes. Existem vários tipos de morte, cada um de nós temos uma especial para nós, todo mundo tem. Mas neste tempo em que nós estamos aqui na terra, nós temos que usar a nossa liberdade para escolher Deus. Porque antes, todo mundo foi feito para Deus. Adão e Eva tinham sido criados por Deus, para Deus. Então, quando Deus pensou os homens, a humanidade, você nasceria, viveria o tempo aqui na terra, morreria, e o processo seria natural. Você morreu e vai para Deus e está tudo certo, tudo resolvido. Mas aí entrou o pecado original. O que o pecado original fez na vida do ser humano? Ele criou a segunda morte. Então agora tem duas mortes. Tem a morte biológica, que é natural para todos os seres criados, e tem a morte espiritual, que na verdade é a separação total de Deus. São as pessoas que vão para o inferno. Infelizmente é assim. E o tempo que você tem para decidir se você quer ir para Deus ou não é só este tempo de vida. E nós só temos uma vida. Não tem reencarnação, não tem uma próxima vida, esquece essa bobagem. Só temos uma vida, só esta. E neste tempo nós temos que decidir por Deus. Nós temos que fazer escolhas. Exemplo simples, por exemplo, nós escolhemos falar uma mentira. Você tem uma mentira programada na sua mente, você vai se encontrar com a pessoa e você tem a liberdade de contar a mentira ou não contar a mentira. Se você chegou perto da pessoa e você pensou assim, não, mentir é pecado, eu não vou fazer isso, e você escolheu não falar a mentira, você escolheu Deus. Mas se você, mesmo sabendo que aquilo era pecado, você chegou diante da pessoa e escolheu falar, você escolheu não Deus, escolheu o inferno. E todos os passos, todos os momentos da nossa vida é uma questão de escolha, sempre. Nós escolhemos aqui no nosso mundo
Quase tudo, né? Antes de nós sermos criados, não foram escolhas nossas. Nós não escolhemos nossa família, não escolhemos o sexo, não escolhemos a cor da nossa pele, não escolhemos a nossa voz, não escolhemos nada. Tudo nós recebemos de Deus. Mas a partir do momento em que nós nascemos, aí nós vamos fazendo escolhas. Aí nós podemos usar a nossa liberdade. Mas a nossa liberdade, ela só vai ser usada até o dia da nossa morte. Chegou no dia da nossa morte, morreu, acabou, você não tem mais como usar a sua liberdade. Aí você entra em um outro processo. E aqui é que o bicho pega, né? É por isso que o Evangelho de hoje nos coloca diante deste grande aviso, né? Esteja preparado para quando o Senhor chegar. Tenha feito as escolhas certas a sua vida inteira. Tenha decidido por Deus a cada momento, a cada instante, cada momento na sua vida. Tenha feito as suas escolhas corretas. Tenha escolhido Deus. Porque quando o Senhor chegar, aí você será julgado. Naquele momento da nossa morte, acaba a nossa liberdade. Imediatamente à morte vem um julgamento particular. Naquele julgamento, no dia da nossa morte, vai acontecer que a gente vai ser separado. E nós temos três destinos. Ou melhor, três destinos. Se você passou a vida inteira não escolhendo Deus, naquele momento você vai para o inferno. Você morreu em pecado mortal. E você já é separado imediatamente de Deus. Vai para o inferno. E para essas pessoas que vão para o inferno, nós não podemos fazer mais absolutamente nada. Não adianta rezar por elas, acabou. Ela usou a liberdade dela mal e ela escolheu, não Deus. Mas existem as pessoas boas, que é a maioria das pessoas, e tomara que a gente esteja no meio dessas pessoas. Elas escolheram Deus a vida inteira, mas também eram pecadores e faziam coisas erradas e fizeram muitas escolhas que não eram de Deus. Mas viveram na graça de Deus, se confessavam, rezavam, buscavam Deus, sonhavam com o céu, lutavam contra o pecado. Elas batalharam a vida inteira para manter a sua liberdade na presença de Deus. Mas ela não é santa, ela não fez uma escolha total de Deus. Ela morre e aí ela vai para o purgatório. O purgatório é o segundo período da vida. E nesse lugar chamado purgatório, você vai se purificar, a sua alma vai passar pela purificação. Este lugar onde a maioria das almas estão, só nós podemos ajudá-las. A gente pode rezar por elas, oferecer sacrifícios, oferecer penitência, jejuns. Nós podemos ajudá-las, as nossas orações. Então, a maior oração ou o maior presente que você pode dar a uma pessoa que está no purgatório é a celebração da Santa Missa. Quando você põe a intenção, quero rezar pela alma de fulano. Se ela estiver no purgatório, este é o maior presente que você pode dar a ela. E não adianta vir aqui na frente e falar: eu quero fazer uma homenagem para o meu filho que morreu, para a minha mãe que morreu. Não adianta essas homenagens. Está aqui não quer dizer absolutamente nada. A única coisa que você pode oferecer para a pessoa morta são as orações e principalmente a celebração da Eucaristia. Fazer um cartaz, uma camiseta, ir lá fazer uma poesia para ele, não adianta não. Orações. Oração é a única coisa que ele pode receber. Então, a igreja então reconhece a necessidade de que nós rezemos pelas pessoas que estão no purgatório. E ela decide então criar um dia para que toda a igreja reze por esses irmãos que estão no purgatório. Então todas as missas celebradas hoje, no dia 2 de novembro, todas elas são pelas almas do purgatório, né? E é importante aqui a gente lembrar uma coisa, né? Na verdade a gente vai falar um pouco domingo que vem na missa Todos os Santos, mas é assim: nós celebramos apenas dois lugares: o purgatório, que são as missas de fiéis defunto, e o céu, que são a missa Todos os Santos, né? Santa Teresinha já passou por esse processo. Eu acho que ela nem passou pelo purgatório, que ela nunca teve um pecado mortal e ela foi direto para o céu. Todos os santos, eles são santos porque eles não passaram pelo purgatório, eles foram direto para o céu. Por isso que eles são santos, né?
Mas existe uma celebração que o mundo tem criado de uns anos para cá, que nós católicos não podemos celebrar de jeito nenhum. É a festa de Halloween. Já ouviu falar isso, né? As pessoas se maquiam, se vestem de caveira, de bruxa, de não sei o quê. Não podemos de forma alguma, porque esta celebração, assim, ela significa que você está celebrando aqueles que estão condenados ao inferno, que foram para o inferno. E nós católicos jamais podemos celebrar este tipo de coisa. Nós celebramos os irmãos que estão no purgatório padecendo, e celebramos aqueles que estão no céu, na presença de Deus, contemplando Deus face a face. Então é isso que rezamos. E hoje é o dia então da gente rezar pelos nossos parentes, aqueles que já partiram, pelos nossos amigos, por aqueles que ninguém se lembra de rezar. É por isso que vamos ao cemitério, acendemos vela, rezamos lá, pedimos a Deus pela salvação deles. É o dia de fazer tudo isso, porque a nossa oração é necessária para a purificação deles. Passado o tempo no purgatório, a pessoa está purificada, aí ela entra para o céu. O purgatório é a certeza da salvação. Uma vez que a pessoa entrou no purgatório, só tem uma porta de saída, é o céu, não tem outra porta. Então a gente tem que rezar e pedir a Deus que Deus nos dê a graça de pelo menos entrar no purgatório. A gente vai sofrer um bocado, mas pelo menos a gente já está salvo e vai contemplar Deus face a face. Então peçamos a Deus que no dia em que o Senhor vier, como disse o Evangelho de hoje, nós estejamos preparados. Quando Ele bater a nossa porta, quando Ele bater para vir nos julgar, nós tenhamos feito mais escolhas por Deus do que escolhas para o mal. Por isso Jesus vai dizendo no Evangelho: cada um será recompensado de acordo com as suas escolhas, né? Cada um vai receber a paga que ele plantou. Então nós temos este único tempo de escolher Deus, de escolher o bem, de escolher a verdade, de caminhar para Deus. Essa é a única chance que nós temos. Rezemos pelos nossos irmãos para que eles se salvem, saiam do purgatório e entrem no céu, mas também rezemos para que Deus nos converta, para que o nosso tempo de purgatório seja também abreviado. Deus nos amou e por isso nos deu a oportunidade de exercermos esta nossa liberdade. Fomos resgatados pela cruz de Cristo, pela sua morte, e nós temos então esta chance de contemplar Deus face a face, porque afinal de contas foi para Ele que nós fomos criados. Amém. Amém.